chega a 2013. Então, hoje, nós estamos no mesmo nível de 2003. E você acredita que esse movimento vai se repetir? Tudo na vida é cíclico, né? É. Tudo na vida é cíclico. Mas por que você acha? O mercado imobiliário não é diferente. Então, é cheio de altos e baixos. O mercado imobiliário em 2003, 2002, 2001, também era assim, estava nesse patamar. Teve uma crise em 82. Então, isso é altos e baixos. Está embaixo, tá, mas vai aquecer novamente. Dentro disso, podemos lembrar também de quem é profissional, engenheiro civil, por exemplo, finalzinho da década, início de década de 90, existia engenheiro virando corretor de imóveis porque não tinha emprego, não tinha mercado. Muito engenheiro, pouca vaga. Engenheiro, pouca vaga, e as poucas vagas eram péssimas. Outro dia eu dei uma entrevista. Hoje, todo mundo faz curso de engenharia civil. Então, quer dizer... daqui a pouco vai virar corretor de novo. Aí, entendi. vai virar corretor de novo. Eu dei uma entrevista de meia hora na Rede Minas, num programa com o Vitor Portela, falando sobre isso aí, sobre o estudante de engenharia da área de construção. E os profissionais sempre preparados nessa área. Hoje, pra você ter uma ideia, eu não contrato engenheiro na minha consultoria. Não contrato. Acabei com isso. Porque eles não têm o mínimo preparo. Entendeu? Você entrega uma obra de 10 milhões de reais para o engenheiro construir, ele vai te dar 2 milhões de prejuízo. Não tem. O sujeito, ele sabe mal administrar a casa dele, as suas finanças. Como é que ele vai administrar custo De uma obra. de um empreendimento de 10 milhões de reais? Correto. Se ele não administra nem as finanças dele. Aí, depois dessa história, ainda tem que lidar com a possibilidade de pegar um mau corretor na frente. Então, isso é uma guerra, né? Tá. Isso é uma guerra. Quer dizer, nós não contratamos, nós estamos investindo nos estudantes, investindo nas categorias de base. O que é? Pegamos alguns estagiários, fizemos a seleção dos nossos estagiários. E desses estagiários, nós escolhemos 2 que vão ser o meu braço direito e o meu braço esquerdo. Naquela determinada obra. O meu investimento neles é para 20, 30 anos. Ah, tá. E você acha que esse movimento ele é repetido em várias outras construtoras? Rapaz, isso está sendo até na medicina. Quem é médico hoje? Entendi. Os profissionais que estão sendo formados hoje, com raríssimas exceções, são fraquíssimos. E aí o bom, alguém pega, já se destaca e fica com ele no abre. Mas ele pega bom lá na origem. base. Lá na base. Tá. Hoje eu peguei 2 ainda consultores de um universo de 20, 30. Eu peguei 2. Coloquei neles a ideia de eles serem futuros sócios da empresa. Então eu falei, se vocês formarem e abrirem uma empresa, vocês vão ter o trabalho de fazer o nome, estruturar, para sair lá na frente. Vocês já têm uma empresa de andar. Então se preparem para ser dono. Entendeu? É claro, eu tive que peneirar para poder ver quem são esses 2. Fora isso, hoje não contrato mais engenheiro consultor. E me conta uma coisa, esse movimento, cara, você falou que acontece em tudo quanto é curso, etc. Também pode acontecer com os corretores? Os corretores de imóvel. Também, mesma coisa. Quer dizer, a maior parte é essa parte ruim que você falou. E um ou outro se destaca ainda dessa safra mais nova aí que está aparecendo. A safra nova, por exemplo, nós podemos tirar a base como na corretora que o André trabalha, que é do nosso grupo. A empresa que ele trabalha é da nossa consultora. O que acontece? O André destaca porque o André não é dessa geração. Ele é uma geração mais à frente. Né? Mas essa turma nova que vem, acho que praticamente não tem, né, André? Só um menino novo lá. É porque eu vejo que a questão dos corretores, para ele se... Porque na verdade é o seguinte, se ele é muito jovem, ele nem sabe o que ele quer da vida. Principalmente os de hoje, né? Porque então, os anteriores se ele já sabiam. não é tão jovem assim, é a única alternativa que sobrou. Então o que acontece? Sendo ele iniciante, sendo ele mais jovem ou não, ele, iniciando uma carreira, ele ainda não definiu se ele vai ser realmente um corretor de imóveis. Ok. Então ele passa por um processo, que é a transição, e
e ele demora determinar se realmente ele quer aquilo. Quando a pessoa vai estudar para medicina, ele começa antes na faculdade, e antes da faculdade ele começa a estudar. Ele já está planejado que ele vai ser médico. Corretor de imóveis não. É um acaso. É um acaso. Um acaso, entendi. É claro que depois existem situações em que a pessoa se destaca rapidamente e profissionaliza, mas eu acho que essa é a minoria. E depois, aqueles que conseguem destacar com o tempo, é porque ele percebeu, aí conseguiu investir na carreira dele, tomar conhecimento do mercado, se inteirar mais dos assuntos imobiliários, porque é nessa hora que ele tem que entender o que ele quer ser. Entendi. E isso não é tão repentino, isso demora um pouco. Okay. Eu poderia até falar assim, seria um termo que eu estou utilizando aqui, falar assim, isso é um problema estrutural na área de corretagem? Provavelmente problema sim. estrutural. Provavelmente sim. Tá, ok. E... Pelo que o Caio falou, isso talvez aconteça em outras áreas do conhecimento. Medicina, engenharia, alguns problemas estruturais. Tá. Considero que sim. O Caio sugeriu aqui, ele falou a respeito da questão da construtora, né? Não sei se é um fato, Caio, mas que a construtora ela deveria pegar a equipe de vendas, de corretagem, trazer para si, qualificar naquele produto, né? Igual você falou, um celular, um produto, eu vou trabalhar aquele prédio, etc. Vamos colocar uma hipótese de não ter a construtora fazendo isso. O que um escritório de corretagem poderia fazer? Ele teria alguma ação nisso ou não? Eu queria falar, mas eu queria um tempo para poder estruturar mesmo. Porque, enfim, eu acho que assim, tem o mercado imobiliário, assim, o que se vende, que se compra, que eu acho que isso desce, sobe, desce, vende mais, sobe, desce, cai. Então é igual qualquer mercado, de óculos, de celular. Então uma parte aí que eu falo assim que é econômica, tá? Em função de oferta e demanda. A minha percepção é o seguinte, eu entrei no mercado imobiliário, foi em 2004. 2005 na Net Imóveis, eu tinha tido uma experiência com loteamento, acho que é Bairro Soares, Ribeirão das Neves, agora, muito antigo mesmo, mas eu aprendi sobre esse segmento na Net Imóveis. O mercado imobiliário, do ponto de vista comercial, onde não está. Isso é uma coisa assim, das mais arcaicas, assim, começa o seguinte. Nenhum menino sonha em ser vendedor, nenhuma tanto na barra do filho, atacadista, em todas as áreas que eu trabalho, o cara que vai trabalhar com vendas tem normalmente duas origens. Ou ele não deu para nada, realmente caiu ali porque não exige escolaridade, está faltando, né? Se abriu classificado metade de vendedor, o cara vai lá porque é a alternativa que ele tem. Esses vão ser ruins a vida inteira, não vão parar, uma parte fica mais ou menos, a meu ver fica ruim a vida inteira. Tem os outros que vem uma coisa de herança, o pai o filho o corretor tem isso, o piloto de avião tem isso, tem uma coisa meio que herdada, né? Tanto que as imobiliárias é comum você ter assim, o avô que fundou, o filho e o neto, né? E vão dando seguimento. Várias imobiliárias que precisam são assim, tem 30, 40, 50 anos de mercado, e foi passando assim. Então o que acontece? Eu tenho alguns elementos no mercado imobiliário. Por exemplo, primeiro, o mercado imobiliário não só, né? Quando a gente cita o mercado imobiliário, parece que é tudo a mesma coisa. Não. Tem uma locação que é uma coisa muito específica, você tem o corporativo, que são, né, prédios, uma série de outras coisas, e o que, em geral, o mercado imobiliário é muito mal preparado. As pessoas que são donas de imobiliários são pessoas que não estudaram, mas todas eram corretores que deram certo, que ganharam dinheiro e viraram donos de imobiliário. E isso se replica para a base. Por quê? A maioria dos donos de imobiliário que eu conheço, ele acha que todos os corretores têm condição de ganhar dinheiro porque ele fez daquela forma. Tá? Então você imagina, ele sonha que todos os corretores sigam aquele caminho, então ele adota políticas de remuneração dessa forma. Então assim, não, o cara ganha sua comissão, porque eu comecei do nada, eu fiz isso aqui, eu que não sei o quê. Isso aqui o planeta era outro, há 50 anos atrás. Tá? Hoje o que? Um empregado da média ele tem R$100. O corretor, com 5% de comissão, ele passa às vezes 3 meses, 4 meses para vender o primeiro imóvel da vida dele. Então ele morre até lá. Então assim, há um certo conservadorismo
e eu lutei muito para trabalhar isso na rede, imagine, se a gente não usar outras formas de remuneração, outras estratégias, nós vamos ter o mesmo resultado, ou seja, nenhum. Vamos continuar um tanto de curioso, que toma tempo da gente, perder o negócio, nem mostra, não mostra, porque se mostrasse, vive o dobro. Agora, se mostrasse, já vive o dobro. Por quê? Se anuncia um lote, tem lote que o quê? Qualquer rede dessa, fica 6 meses sem estar no site, por foto, porque o cara tem preguiça de ir lá. Por quê? O corretor faz uma conta simples. Ele faz a conta assim, o que é fácil de vender? Qualquer vendedor faz essa conta. Ele ganha o máximo de dinheiro com o mínimo de esforço. Essa é a regra geral. O que nós fizemos na então, o que acontece? Fácil já foi feito, sobrou para nós só difícil. Exatamente. Então, nós criamos na Netmóveis, lá eu criei junto com a equipe lá, a universidade, Netmóveis, que é uma central de treinamento, para tentar minimizar isso, de mudar pessoas. Eu não gosto de ensino, a gente trabalha aqui, escola, enfim. Então, assim, melhora um pouquinho, o cara veste melhor, mas continua falando menos. E entende, você não tira aquilo dele. Então, assim, isso é dado. Eu falo assim, isso não muda, assim, vai demorar 100 anos para mudar. Ou seja, nós temos que contar com essa variável. E aí que veio, eu acho que a grande mudança, que acho que foi o grande sacada do mercado imobiliário. Bem, se o cara não faz direito, o que eu vou usar? Processo e tecnologia. Então, o quê? Para alugar um apartamento, antigamente as pessoas botassem lá 20, 30 imóveis. Gastava tempo da pessoa, do corretor, chegava lá, o cara falava, não é excelente, eu abri aquela espelunca. Na porta o cara já sabia que não queria. Então, o quê? Outros segmentos já passaram por esse movimento, o imobiliário começou a passar. Então, assim, dar ao consumidor a informação para facilitar o processo ou de aquisição, ou de locação. A administração é um pouco diferente, mas assim, para ele poder fazer a compra. Se você pensar hoje como é fácil comprar certas coisas, na internet, na televisão e tal, se você comprar a capinha dele, consertar o benefício, comprar é fácil. Bem, mas aí o que acontece? Nesse processo, quer dizer, então, para que eu preciso de corretor? Não, mas assim, se eu tenho alguma coisa que me mostra e o cara nem mostrar e não mostra, aí tem outras coisas nesse processo de compra que aí, assim, depois que eu fui conhecer mais a atividade, que eu acho que são necessários. Ou seja, o corretor que é só mostrador, esse está ferrado, esse aí, enfim, pode estar lá enchendo linguiça até alguma coisa embora. Mas a compra de um imóvel ou uma locação é um processo de compra extremamente complexo. Envolve documentação, o risco é altíssimo, os valores são altos. Isso veio lá do marketing, toda compra que envolve grandes valores e risco é uma compra complexa. Então, carro é assim, imóvel é assim, cirurgia é assim, tá? Então isso causa uma certa ansiedade nas pessoas. E aí, na hora que ele precisa do profissional, o cara não sabe fazer um contrato de compra e venda, ele não sabe orientar o cliente o que fazer, ele não sabe atualizar uma matrícula no cartório, não tem essas informações. Então nós só pegamos, se a gente ficar realmente só mostrando imóvel, quer dizer, a internet vai acabar com a categoria. Agora, o que mais que o cara faz? O cara tem que mudar, então faz um convênio com mudança, quer dizer, é pensar o processo todo, desde a intenção do cara. Porque se eu penso em comprar imóvel, por exemplo, quando eu entrei na Netmóveis, eu gastava toda a verba publicitária dela, fazendo meia página no Estado de Minas, um anúncio, fora os classificados. Eu peguei aquela verba, fomos para a televisão, fomos para o rádio, fizemos treinamento, contratamos empresas de relações públicas, outdoor, fizemos escambau, saímos de 13 imobiliários, hoje já tem mais de 100. Mas o que eu falei, gente, na hora que o cara já está no classificado, ele já quer comprar. Eu quero que ele lembre e me procure, se eu quero antes de pegar o hospital de Minas, ele na internet. E fizemos esse trabalho. Agora, isso muda rápido? Não. Na época, tinham poucas imobiliárias. A maioria, tem a minha marca e tal. Esse estilo, gente, eu já vi em outros segmentos. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o quê? Você não tem praticamente lojas e empresas independentes mais. É tudo cadeia ou franquia. Então, quem não é grande se juntou para ficar grande. Tá? Aí você tem quem sobrevive sozinho. Nicho, é o que você faz. Eu tenho um nicho. Eu compro terreno para a cultura dele. Aí é o alfaiate. Isso vai durar. Agora, o cara que ficou no meio do caminho, teve muita imobiliária que fechou mesmo.
Ah, porque? Ah, não, porque o Marcelo Imóveis tem 30 anos, é fundo. Dançou, né? Vocês lembram da Droga Manga na Praça da Bandeira? Não quis vender para Araújo, dançou, né? E se Araújo não ficar esperto, ela vai dançar também, porque tá vindo aí Walgreens, né? Aí é só gente grande, tá vindo, né? Né? Tinha, a Tarde quebrou também. Então assim, e se Araújo ficar esperto, ia ser vendido para Araújo. E não quis. Quem não se vendeu, dançou. Isso aconteceu. Gente, isso aconteceu lá atrás com a internet, você lembra do provedor de acesso? Então, esse movimento não é um movimento do mercado imobiliário, é um movimento do mercado em geral. Ou seja, isso aconteceu com o provedor de internet, isso aconteceu com o banco, isso está acontecendo com o colchão. A Ortobon dominou, a Ortoquim dominou, quer dizer, quem não dominar, não entrar, não virar uma frente do banco, A Coca-Cola compra agora as empresas e isso, você vai no quarto piso do BH Shopping, não tem uma loja independente. E o shopping daqui a pouco vai ser tudo aqui. Ou seja, você vai comprar, você já compra. Você vai comprar na hora da Apple, não é no cara que vende Apple, não. Né? Ou seja, você vai ter esse fenômeno que acontecendo em várias regiões. Né? É uma coisa realmente Mas de eu estou força. pegando carona nisso que você está falando. Por exemplo, eu sou engenheiro civil. Eu sei, eu não dependo de ninguém para iniciar um empreendimento e terminar ele. Não dependo. Eu não dependo de engenheiro, eu sou. Eu sei iniciar uma obra, eu sei executar a obra, eu sei dimensionar uma obra, eu sei planejar uma obra. Eu não dependo de ninguém, de profissionais desses, para mão de obra, para construir a obra, eu preciso. Estou dizendo o seguinte, eu não tenho que contratar engenheiros. Se eu estiver no meio de um mato, no meio de um descampado, e tiver que fazer um empreendimento, e o projeto está ali, o projeto já estava pronto, eu sou arquiteto, então eu faço a obra do início até o final. O que acontece com o corretor? O corretor tem que saber o seguinte: eu sei iniciar uma venda e terminar essa venda? Ah, não, isso é coisa de gerente. Entendeu? Todo corretor deveria saber iniciar uma venda e concluir aquela venda. Ah, mas eu vou atropelar o gerente? Não, eu posso passar para o gerente, mas se não existir a figura do gerente, eu sei fazer. Mas um minuto só, Caio. Então você está falando que corretores devem ter determinadas competências e o gerente deve ter outras competências, ou corretores todos devem ser igual ao gerente? Olha, o mercado imobiliário, todos têm que saber o processo do início até o final. Tal como o Marcelo falou aqui, quer dizer, eu preciso de um corretor que ele saiba fazer uma promessa de compra e venda, desembaraço de um órgão financiador, porque senão não é corretor, ele faz um cartório. Entendeu? Então, o corretor de imóveis, olha, eu sou corretor de imóveis. Digamos o seguinte, eu sei vender. Eu vendo, não sou eu vendo. Então, também, sem ter feito um curso de vendas, de repente eu me deparei, eu sou vendedor. Eu nem sabia que eu era. Igual o Marcelo falou. Eu nem sabia que eu era. Tem essa. Interessante que eu contratei uma vez, chamando o sujeito para ser meu sócio, porque ele era da área comercial.